Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanna Geiser e vou apresentar o trabalho A Relação de Estoque de Carbono e Matéria Orgânica em Latossolo Vermelho Eutroférrico sobre diferentes manejos do solo e planta. Eu represento meu grupo, que é composto por mim, pelo Jonas Langami, pelo Felipe de Oliveira, pelo Leonardo Sanches, sob orientação do professor Dr. Wesley Machado. Eu vou começar falando da relação solo e carbono. Segundo os dados da Embrapa, os solos são um recurso multifuncional que oferece uma variedade de serviços ambientais e que podem ser classificados nas categorias de provisão, que é a produção de alimentos, e suporte, que é a ciclagem de nutrientes, e regulamentação, que é o sequestro de carbono e a perda de solos por erosão. As variações de estoque de carbono no solo estão associadas às práticas de manejo, as quais têm grande implicação na manutenção da qualidade do solo e na estabilidade do clima. O aumento de estoque de carbono no solo é comumente associado à redução dos efeitos negativos das mudanças climáticas, mas a presença do carbono no solo e na biomassa vegetal é também benéfica para outras funções do ecossistema e de serviços ambientais. Quando comparadas às práticas de agricultura intensiva convencional, as técnicas conservacionistas podem levar à redução da emissão de gases de efeito estufa. E diferentes usos de sistema de manejo da terra podem manter e aumentar o estoque de carbono e outros serviços ambientais. O carbono orgânico do solo é o componente da matéria orgânica do solo e é o principal recurso para as atividades da comunidade microbiana do solo, que promove a decomposição e a liberação de nutrientes para as plantas e para a produção de biomassa microbiana. O estoque de carbono orgânico, as concentrações de carbono total, de nitrogênio total e fósforo, também a atividade microbiana pode ser usado como indicadores de serviços ambientais no solo. Atualmente, há uma grande preocupação com o dióxido de carbono, que é proveniente de indústrias queimadas, termoelétricas, automóveis. Porém, por meio da fotossíntese, as árvores absorvem a maior parte do dióxido de carbono presente na atmosfera, e conforme ocorre o aporte de resíduos da biomassa aérea radicular das plantas, a liberação de exudados radiculares, a lavagem de constituintes solúveis da planta pela água da chuva e a transformação desses materiais carbonados pelos macro e micro-organismos do solo, o carbono é incorporado ao solo. E visto que em solos tropicais a dinâmica do carbono costuma ocorrer de modo bem mais rápido, isso contribui para aumentar o estoque de carbono no solo e, consequentemente, contribui para o controle do efeito estufa. O objetivo desse trabalho foi a quantificação do estoque de carbono presente em 5 áreas sob diferentes maneiros do solo e planta, dentro de uma única propriedade. As amostras utilizadas para o trabalho foram coletadas na Fazenda Bimini, na cidade de Rolândia, no Paraná. O solo foi classificado como latossolo vermelho eutroférrico e o clima como subtropical CFA. Foram determinados o carbono orgânico e densidade pelo método do torrão impermeabilizado com parafina, e também foi calculada a matéria orgânica do solo e o estoque de carbono. Para a coleta do solo, foi usado o método de zigue-zague, coletando-se 3 amostras de cada área, totalizando-se 5 em trincheiras de 30 por 30 e 20 cm de profundidade, onde foram coletadas amostras indeformadas. A divisão das áreas de coleta foram uma área de reflorestamento, com 27 anos de idade, um arboreto botânico com 19 anos, uma pastagem sem pastoreiro, com 25 anos de implantação, uma área de sucessão de cultura em sistema de plantio direto e um sistema agroflorestal que foi implantado há 1 ano. Os resultados do trabalho a gente pode visualizar nesse gráfico. A área de reflorestamento, que é a B, apresentou maior estoque de carbono no solo, seguido pela área onde ocorre a sucessão de culturas em sistema de plantio direto, que é a D. É possível concluir que dentro das 5 áreas analisadas, o reflorestamento se mostrou mais eficaz do que as demais em relação ao estoque de carbono e quantidade de matéria orgânica do solo, sendo menos suscetível à liberação de gases de efeito estufa e contribuindo para o meio ambiente. A sucessão em sistema de plantio direto, com a adição de material orgânico ao solo, pode aumentar o estoque de carbono consideravelmente. Isso pode estar ligado ao fato de ocorrer constante renovação da palhada de cobertura do solo, por meio do sistema de plantio direto. Para finalizar, gostaríamos de agradecer ao Unopar Pisa pelo apoio e estrutura, ao nosso professor orientador Dr. Wesley Machado pela paciência e orientação, ao Sr. Daniel, proprietário da Fazenda Bimini, por nos receber, e a todos que de alguma forma contribuíram para o desenvolvimento desse trabalho. Muito obrigado.